Olá, gente, sejam bem-vindos ao Evangelho para você. Com este vídeo nós fechamos esta série de vídeos sobre a quarta bem-aventurança. Os que assistiram o vídeo de número 4 sabem que nós concluímos o vídeo com aquela seguinte questão: se a justiça que Cristo prega na quarta bem-aventurança só vem por um desejo humano fixado na vontade de Deus, então a pergunta que fizemos foi: por que é que uns desejam e outros não? E para responder essa pergunta, eu quero apresentar a vocês 3 tópicos. O primeiro é o dilema de Lutero. O segundo é a justiça que Cristo prega na quarta bem-aventurança como resultado da justificação. E em último lugar, então, a recompensa que espera aquela pessoa que conserva pela vida inteira o desejo, a fome e a sede pela justiça. Vamos começar pela questão que deixamos aberta no vídeo anterior. Se a justiça que Cristo prega na quarta bem-aventurança, então, só vem a nós se nós tivermos o desejo fixado na vontade de Deus, então por que uns desejam e outros não? O dilema de Martinho Lutero foi o seguinte: este homem, Martinho Lutero, nasceu em 1483 e morreu em 1546. Ele tentou de todas as maneiras e quase que por todos os meios se alinhar com a justiça de Deus. Mas viu que a lei de Deus era tão perfeita que quanto mais ele a estudava, quanto mais ele a conhecia, mais se achava desalinhado com esta justiça e com esta lei. Tanto que chega a afirmar o seguinte: eu era um bom monge. Se alguém algum dia pudesse entrar no céu por ser um bom monge, este era eu. Lutero recorreu a todos os recursos que a igreja medieval lhe oferecia para resolver o problema de uma alma alienada de Deus. Problema que, na verdade, tem afetado milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Desse problema maior, o problema de uma alma separada de Deus, vem todos os outros problemas que você possa imaginar. Depressão e todos os seus derivados. E é por isso que as pessoas hoje estão correndo por todas as partes, procurando meios, procurando recursos para resolver aquilo que eles pensam que são os problemas centrais, a depressão e outras coisas mais. No entanto, esses problemas são apenas sintomas de um problema mais profundo, o problema da alma da criatura separada do seu Criador. Foi este o problema de Lutero. Lutero acabou recorrendo a todos os meios que o catolicismo de sua época oferecia para resolver este problema de uma alma alienada de Deus. E não conseguiu. Porém, quando percebeu, quando veio entender que primeiro Deus tinha que justificá-lo, primeiro Deus tinha que torná-lo justo, e implantar o princípio da vida espiritual nele pela regeneração, para que ele renascesse e pudesse caminhar pelas obras que Deus preparou, como podemos ver em Efésios capítulo 2, quando entendeu isso, Lutero disse, abre aspas, eu ansiava intensamente compreender a carta de Paulo aos Romanos, e a única coisa que não saía do meu caminho era aquela expressão, a justiça de Deus. Pois no meu entender, ela significava a justiça segundo a qual Deus é justo e age com justiça ao punir o injusto. Noite e dia eu ficava ponderando, até que eu compreendi a verdade. Que justiça de Deus é a justiça pela qual, através da graça e pura misericórdia, Ele nos justifica pela fé. Concluiu Lutero. Depois disso, foi como se eu tivesse renascido e adentrado as portas escancaradas do paraíso. Fecha aspas, palavras de Lutero. Esse pode-se dizer, gente, que foi um homem que encontrou fartura. E não existe recompensa maior, não existe fartura maior para a pessoa que está sedenta e está faminta. Não existe recompensa maior do que essa recompensa aqui.
uma alma farta da justiça que precisa para se encontrar com Deus no dia do juízo final. A justiça que Cristo nos fala, portanto, na quarta bem-aventurança, é um resultado direto dessa justiça de Deus implantada em nós que Lutero compreendeu. Justiça de Deus esta, que sem a qual ninguém pode sequer ter fome e sede, quanto mais praticar justiça. Compreender que até a fome e a sede, que até o desejo mais profundo na vontade de Deus é um resultado da justificação, é o ponto aqui. Ponto este que nenhum homem brilhante como João Wesley conseguiu compreender de início. Um homem que nasceu em uma família protestante, cresceu em uma igreja evangélica, nem mesmo ele tinha compreendido este ponto. Tanto que depois que compreendeu este ponto, falando sobre sua conversão verdadeira, ele diz que um dia estava andando por uma rua chamada Rua Aldgate, em Londres, na Inglaterra, quando, moído por sua culpa e o peso dos seus pecados, quando de repente entrou em uma igreja e, sentado ao banco, ouviu as palavras que vinham do pregador na hora da pregação. As palavras eram as palavras do prefácio do livro que Lutero tinha escrito sobre a carta aos Romanos. Diz ele que quando essas palavras penetraram os seus ouvidos, ele sentiu como se o seu próprio coração aquecesse de uma maneira tão estranha. E nessa situação ele teve a convicção de que os seus próprios pecados estavam sendo naquele exato momento perdoados por Cristo. E ele descreve a situação assim, que Cristo mesmo estava perdoando os seus pecados e o livrando da condenação da culpa e da morte. Isso é libertador. Compreender isso aqui realmente é como se um homem criasse asas e conseguisse voar pelos horizontes da liberdade, pelos horizontes da vida, até o paraíso de Deus. 2 homens, uma única experiência. Perceba que esses homens descrevem a sua experiência de conversão como se estivessem renascendo e estivesse entrando às próprias portas escancaradas do paraíso. Isso é libertador. Essa é a recompensa dos que têm fome e sede de justiça. Ela já começa a ser recebida aqui na terra. Esses que passam por essa experiência de conversão verdadeira, que recebem a justificação de Deus, recebem o novo nascimento, a regeneração, para que então possam ser capacitados para praticar a justiça que Cristo prega na quarta bem-aventurança, esses são os verdadeiramente felizes. Os que tiveram os seus desejos mais profundos redirecionados por Deus. Eles não concentram mais a sua fome e sede, ou seja, os seus desejos mais íntimos, na sua autossatisfação, mas na justiça de Deus. O desejo foi redirecionado para o que realmente importa, a vontade soberana de Deus. São a esses que o convite de Deus é eficazmente dirigido por Cristo em João 7,37, quando Cristo declarou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eis aí o mistério de Deus. Todos ouvem o chamado de Deus, mas só vai a Cristo quem realmente tem sede. Mas não é qualquer sede, é a sede produzida pelo Espírito Santo. Quando o filho pródigo teve fome e sede naturais, ele foi ao chiqueiro dos porcos. É a esse tipo de lugar que nos leva o nosso desejo natural. Mas quando o filho pródigo, descrito em Lucas capítulo 15, teve fome e sede produzidas pelo Espírito Santo, voltou à casa do Pai. Para esses, a recompensa é fácil de encontrar nas Escrituras, e é esta. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. João 6,35. Essa é a recompensa daquela pessoa, do bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.